Oi, o meu nome é Sami Sater, eu tenho autismo, né? E estamos continuando na saga do dia que eu comecei a gravar passando mal, né? E aparentemente eu já tô ótimo agora. Vocês vão reconhecer por causa dessa camisa, como eu falei no vídeo passado. E o título de hoje é a parábola das bodas, né? Vamos prosseguir aproveitando enquanto eu tô bem. Seguinte, né? Para começo de conversa, o que que são as bodas, né? Bodas são, no caso, uma festa de casamento. Isso, uma festa de casamento. Pegando a Bíblia e indo em Mateus 22, versículo 1, vai dizer o seguinte, né? Então, a palavra, Jesus tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Tá aí, né? O que que a gente pode entender com isso, né? Você lembra do povo de Israel? Então, né? Tô dando minha interpretação da mensagem. Eles foram um povo escolhido. No caso, né? A salvação era para eles. O céu, né? Ali, no caso, seria, né? Eles seriam os convidados. Eles não quiseram vir. Vieram vários profetas, tem vários livros, né, que vocês podem ver do povo entrando em desobediência e sempre Deus mandava outros profetas, outros líderes e eles continuavam desobedecendo. Então, quando fala dessa parte, né, que diz, né, que enviou servos a chamar os convidados para as bodas e estes não quiseram vir, então eu associo essa parte. Então, prosseguindo, né? Essa palavra não vai ser meio que um devocional, é mais que um estudo, é mais um estudo hoje. Agora, indo para o versículo 4 ao 5 que diz, né? Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. Ou seja, né? Não tem quando você convida alguém para ir na igreja e a pessoa diz, não, porque eu tenho que trabalhar, porque tenho que ir na roça e tenho que ir num lugar e tal outro. E digamos que talvez, né? Essa pessoa seja alguém que você conhece, né? Ou seja você nesse momento. Deus está te chamando para voltar para a presença dele, né? Voltar para a festa dele, voltar a se reconciliar com o Pai. E a gente tem que entender que trabalhar não é desculpa para não ir na casa de Deus. Lamento dizer, né? Mas não é. Todo domingo tem culto, é algum outro dia da semana, quem não pode ir no meio da semana vai no domingo, quem trabalha só em fim de semana vai no meio, quem trabalha tipo, a semana toda, sugiro que arranje outro emprego, mas a gente não pode colocar o trabalho acima de Deus, né? Então, tá falando aí do reino dos céus. As pessoas foram chamadas para o reino dos céus, né? Que no caso seria as bodas, né, do rei, do príncipe ali, né, o casamento do filho do rei, e não estavam querendo ir porque tinham que trabalhar ou ir para os campos, né? É o que está dizendo. E vamos ver o que que acontece mais a seguinte, né? Explicando isso. E detalhe, se você não vai para a igreja porque tem que trabalhar, não é falta de tempo, são prioridades que você escolheu para sua vida. Então, prosseguindo, o 6 ao 7. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Isso. Então é o seguinte, né? Como a gente sabe, né? Deus levantou muitos escolhidos, muitos profetas, muitos líderes, né? Para poder estar ali pregando a palavra dele e liderando ali o povo.
E em muitos livros da Bíblia a gente vai ver, né, que o pessoal se voltava aí contra essa galera algumas vezes. Vê o que aconteceu ali com Jeremias, né, no caso, que, se não me engano, chegaram até a prender ele um cepo por um dia. Então, quem prega a palavra de Deus, de fato, uma hora vai acabar sendo perseguido por isso. E só que devemos entender que não se deve mexer, né, com os ungidos, né, porque o rei, tendo notícia disso, enviou os exércitos e destruiu aqueles homicidas e incendiou sua cidade. Então, se você é um ungido de Deus, essa palavra também é para você. Se saiba que você está seguro, Deus te protege e vai te vingar de quem fizer algum mal contra você, porque não se mexe com o ungido de Deus. E se você se irrita porque alguém está te chamando para a igreja ou está pregando para você e você pensa em fazer algum mal contra essa pessoa, pense bem antes. Essa pessoa foi escolhida para poder pregar o amor de Deus para você e você está rejeitando, né? E querendo aí, né, acabar com essa pessoa, que é o que acontece com muitas pessoas que tentam, né, pregar o evangelho para outras e são recebidas dessas formas, né? Então, tem que tomar cuidado, tem que respeitar os ungidos, né? Ah, prosseguindo então, estou tentando gravar o mais rápido possível, né? No caso, para eu ter certeza que eu não vou acabar, né, ficando ansioso de novo. Então, por isso que está sendo meio corrido. Mas prosseguindo aqui, indo agora do 8 ao 10. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto os maus como os bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. O que eu entendo dessa parte? É quando Jesus veio, né? Quando os apóstolos estavam pregando. Ali já não era só o povo de Israel que poderia ir para o céu, os gentios também. Eles rejeitaram, eles rejeitaram, mas outros, né, puderam ter essa oportunidade. Então, às vezes, você está rejeitando ir para a igreja para poder estar trabalhando, mas talvez aquela pessoa que você julga ser pior do que você está indo lá. E pode acontecer de você não chegar no céu porque trocou o céu pelas responsabilidades humanas, né, por trabalho, por coisas desse tipo, esquecendo Deus. Mas essa pessoa fez isso e pode acabar subindo e você não. Então pense duas vezes, né? Quando alguém te convida para ir na igreja, quando alguém te convida para ler a Bíblia, para orar, para jejuar, essa pessoa não quer o seu mal, não quer ser chato com você. Essa pessoa quer o seu bem, essa pessoa te ama, tá te dando não, tá te chamando para ter uma oportunidade de se aproximar mais com Deus. Esse vídeo nem era para ser sermão, mas já está indo para esse lado, né? Como vocês podem ver. E também sobre praticar o ID, né? Ide e pregai o evangelho, né? Porque diz que, no caso, vários foram chamados, tanto os bons quanto os ruins. A gente tem que pregar o evangelho, tanto para quem a gente acha que é uma pessoa boa ou quem a gente julga ser ruim. A real é que todos nós somos maus, né? Ou seja, se Deus tivesse que acabar com todo o mal, acabaria com todos nós. Mas por que que ele não faz isso? Porque somos filhos dele, né? Você que está assistindo que é pai, você provavelmente sabe que o seu filho alguma vez falou algo que você não gostou e te decepcionou. E você perdoa por quê? Porque é seu filho, né? Você não destrói ele. Assim é Deus conosco. Nos perdoa porque somos filhos dele, porque ele nos ama. Então, lembre-se disso. Essa é a razão de Deus não ter destruído todo o mal, porque ele teria que destruir você, teria que destruir eu, teria que destruir nós. É, agora, prosseguindo aqui, né, do 11 ao 13, né, que diz: E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupcial, e disse-lhe: Amigo, como entrastes aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu, né? Ou seja, não falou nada.
Disse então o rei aos servos: Amarrai o pé, amarrai-o de pé e mãos, levai para lançai nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. O que significa essas vestes na escritura? Eu acredito que essas vestes, né, seria o que, né? A falta de fé em Jesus. Não adianta você aceitar Deus e não aceitar Jesus. Querer o Pai, mas não querer o Filho. Você querer viver na lei de Moisés, mas sendo que ela já não é mais útil. Agora é os mandamentos de Jesus, né? Amar a Deus a si mesmo, o próximo como a si mesmo, né? Tem que ter, no caso, a fé em Jesus, confessar seus pecados, declarar que Ele é o Senhor, e pela graça você entra no céu. Se você não se vestir, né, com essas vestes, né, se você não tiver a fé em Jesus e confiar que Ele é o Senhor e Salvador, né, e seguir seus mandamentos, então, de certo modo, dificilmente não, eu acho até impossível, isso, impossível entrar nos céus. Então, é o que está dizendo com essa parte de vestir as vestes. Eu vejo essa parte como isso, né? A fé em Jesus. Se não tem a fé em Jesus, se não crê em Jesus, não vai receber a graça, porque a graça só é dada por Jesus. Jesus é o único caminho. Ele não é um caminho, ele é o único caminho. Lembre-se disso. E aqui no 14, né? Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Eu vejo alguns significados nessa parte, né? No caso, o porquê que muitos são chamados, mas poucos escolhidos, né? Israel era o povo escolhido, né? Mas eles rejeitaram. Os gentios foram chamados. E agora, né? O que acontece? Quem tem fé em Jesus, né? Ali será escolhido, né? Receberá a graça. E também tem a questão da unção, né? Tem muitas pessoas que estão chamadas, mas poucos são realmente escolhidos de Deus, né? Tipo, são poucos que são escolhidos, né, para missões mais difíceis e por aí vai. Tem esse negócio, né? Espero que vocês tenham entendido, né? Não mexam com os escolhidos, vão à igreja, orem, leiam a Bíblia, jejuem. E saiba, né, que para entrar no céu é só com as vestes, né? Só através da graça de Jesus. Não tem nada que você possa fazer para, através da força do seu braço, entrar no céu. Não é assim. Bom, o vídeo de hoje é isso. Fique com Deus e até a próxima.